Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos juntos mais uma vez e ainda lembro a você que não se inscreveu em nosso canal, vá lá no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, clique no sininho para que você possa receber as notificações e também você pode nos acompanhar no Instagram e no Facebook, né? No Facebook você pode ler a Bíblia comigo, porque eu coloco todos os dias versículos e durante a semana você lê um capítulo inteiro da Bíblia. Ok? Você já deve ter ouvido a expressão Deus não faz acepção de pessoas. Mas realmente, o que significa acepção de pessoas? Significa separar pessoas por determinado critério, preconceito, discriminação, preferência devido a status social, cor da pele, etc. Muito bem. Agora que você já sabe o significado da expressão acepção de pessoas, vamos ao 10º capítulo do livro de Atos, que trata exatamente sobre isso. Deus não faz acepção de pessoas. O capítulo começa relatando a história de um homem chamado Cornélio. Ele foi um centurião romano convertido ao cristianismo no primeiro século depois de Cristo, no tempo em que os apóstolos lideravam a igreja primitiva. Cornélio foi o primeiro gentil registrado nominalmente no Novo Testamento a ser convertido ao cristianismo. Ele era um centurião, isto é, um oficial do exército romano que liderava uma companhia de aproximadamente 100 pessoas que iam a pé, chamadas de centúria, que é a mesma coisa que centena, ou seja, o nome centurião vem de centúria, centena e seus derivados, ok? Ele morava na cidade de Cesareia, uma cidade localizada na costa do mar Mediterrâneo. Era a maior e a mais importante cidade portuária palestina e serviu como capital da província romana da Judéia naquele tempo. Existia ali uma mistura étnica de população e os atritos entre judeus e gentios eram comuns. Como já vimos anteriormente, o evangelista Filipe morou nessa cidade, nós vimos nos capítulos anteriores, e mais adiante nos outros capítulos nós vamos ver que Paulo, né, nós falamos de Saulo, daqui a pouco nós vamos entender essa história, mais adiante Paulo ficou aprisionado em Cesareia também, nós vamos ver lá na frente. Lucas, né, que é o autor do livro de Atos, descreveu Cornélio como piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele descreveu isso no versículo 2 desse capítulo 10. Cornélio, ele teve uma visão de um anjo de Deus que lhe ordenou a mandar chamar Pedro, o apóstolo, e que lhe daria maiores explicações sobre a salvação. Então ele enviou homens até a cidade de Jope. Lembra, na semana passada nós falamos que Pedro estava lá em Jope, que ficava aproximadamente 50 quilômetros dali de Cesareia. Hoje parece perto, né? Mas na época era longe. Pedro também teve uma visão onde tinha o céu aberto e um vaso como se fosse um lençol atado pelas pontas, descendo em direção à terra e contendo todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. Isso está lá no versículo 13. Então ele ouviu uma voz que lhe ordenava matar e comer aqueles animais. Contudo, ele se recusou, dizendo que nunca havia comido coisa alguma comum e imunda. Por que ele disse isso? Porque ele era judeu. Lá em Levítico 11 fala sobre isso, né? Sobre os alimentos. Então o judeu ele tem algumas restrições alimentares e Pedro seguia essas restrições, e quando ele teve aquela visão, evidentemente ele se sentiu inseguro quando ouvindo aquela voz mandando ele comer. Então, Pedro então foi advertido a não considerar imundo o que Deus purificou. Esse fato ocorreu por 3 vezes. E depois o vaso foi recolhido ao céu.
ele ficou bastante pensativo com relação àquela visão, procurando entender o seu significado, né? Posteriormente, quando ele já estava lá na casa de Cornélio, ele compreendeu que aquela visão se referia ao fato de que Deus não faz acepção de pessoas, como nós vimos agora há pouco, e que a pregação do Evangelho e a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, é tanto para os judeus como para os gentios. Versículos 28 a 36. Nosso irmão Pedro cresceu muito espiritualmente, tanto que entrou na casa de um gentil. Eles não entravam. Eles não entravam. Quando chegou à casa, Cornélio se prostrou aos pés de Pedro. Mas ele mandou que se levantasse e disse que era homem como ele. Humildade é um fator essencial em nossas vidas. Pedro tinha um oficial romano a seus pés, imagina isso? Um oficial romano a seus pés, mas não se deixou levar pela arrogância. Nós temos que nos policiar em relação a isso. Muitas vezes temos oportunidades ímpares de sermos arrogantes, de nos sentirmos superiores, mas temos que ter em mente que nós não somos, que nós somos iguais e que nós temos que estar iguais diante de Deus. Pedro então disse a ele: sou homem como você. Então Pedro explica a sua condição de judeu, sua visão e interpretação e como resolver a seguir aqueles homens que o Cornélio enviou para trazer ele. Pedro percebeu que a visão ia além das restrições alimentares. Aí Cornélio também explica a sua visão e a origem de ter mandado chamar a Pedro. Ele havia reunido em sua casa muitas pessoas para ouvir o que Pedro tinha para falar. Então o apóstolo pregou sobre a salvação através de Jesus Cristo e do perdão de pecados para aqueles que creem em seu nome, conforme todos os profetas deram testemunhos a dizer essas palavras. O texto bíblico informa que caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Eu ouço muitos estudiosos dizer que o Pentecoste era só para aquelas pessoas que estavam lá naquele momento e não para os demais. No próprio livro de Atos você vê que o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Aproveite que é para você também. Os cristãos judeus que estavam acompanhando o apóstolo Pedro ficaram maravilhados quando perceberam que o dom do Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, do mesmo modo como havia sido derramado entre os cristãos de Jerusalém no Pentecostes, que está lá em Atos 2. Eles ficaram impressionados. Imagine você, eles não tiveram a visão de Pedro, e eles estavam acompanhando tudo aquilo como testemunho ocular, eles ficaram impressionados. Ainda no final do texto é relatado que Cornélio e os demais gentios que estavam em sua casa foram batizados, mostrando que Deus tem um único povo sem distinção de pessoas. Por mais que você possa se sentir desprezado, separado, triste, segregado, saiba que Deus ama você e você é tão importante como qualquer outro. O amor de Deus é incondicional. Não aceite menos por imposição de ninguém. Jesus te ama. Um bom dia, feliz Dia das Mães para todas as mães desse país. Eu sei que muitas estão tristes porque perderam seus filhos nos últimos dias. Mas que Deus possa acalentar os corações e que Deus possa trazer novas épocas de felicidade. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.